Hoje eu quero dividir mais uma reflexão de consultório, de vida real, do dia a dia. E é de uma paciente que eu atendi agora, de fora de São Paulo. E o interessante dessa consulta é que ela, como uma das principais coisas, ela te trouxe assim para mim, mas, doutor, eu tenho muita dúvida se eu tenho enxaqueca, porque eu não tenho sintomas que eu vejo todo mundo que tem enxaqueca tem. Então, eu quero falar sobre a importância da gente entender esses sintomas da enxaqueca. Isso volta a dialogar com a importância de informação de qualidade, né? E de como poder ajudar os pacientes a compreender o que de fato está acontecendo é tão importante para o bom resultado do tratamento, né? O que acontece na enxaqueca é que existem alguns sintomas que eles são muito conhecidos e eles são bastante frequentes. Exemplo, desconforto com a luz, desconforto com barulho, náusea. Isso tudo é bastante comum. A gente ouve falar de pessoas que sofrem com isso. Além, obviamente, da dor de cabeça. E ainda tem a aura, que na verdade a minoria, algo em torno de 25% dos pacientes só que apresenta. A maioria das pessoas não tem aura e tem enxaqueca. Só que o que acontece? Existe uma grande variabilidade entre as pessoas que sofrem com enxaqueca, ou mesmo uma pessoa que tem enxaqueca ao longo do tempo. Isso faz com que, por exemplo, uma mãe tenha uma enxaqueca, inclusive com muita fotofobia, então ela, quando tem crises, ela tem que ficar isolada no quarto, não pode nem sair, não pode ver luz, porque fica muito incomodado. E aí, eventualmente, o filho tem crises de dor de cabeça que são de enxaqueca, mas não tem fotofobia. Então ele olha para a mãe e fala assim, bom, se ela tem enxaqueca, o que eu tenho não é enxaqueca. E passa, por exemplo, muitos anos tratando o que seria uma enxaqueca como sinusite, como cefaleia tensional. E qual que é o resultado disso? Não só não melhora como poderia melhorar, como ele vai cronificando. E muitas vezes ele vai chegar a um diagnóstico quando está lá com 15, 20 dias de dor de cabeça por mês. Aí sim vai chegar alguém e vai falar assim, olha, o que você tem na verdade é enxaqueca. Ah, mas eu não tenho desconforto com a luz, mas tudo bem. Desconforto com a luz é um sintoma possível da enxaqueca, não é um sintoma incondicional da enxaqueca. Então, esse conceito de que a enxaqueca ela tem uma variabilidade dos sintomas, ele é muito importante. E além desses sintomas que são muito comuns, comumente conhecidos entre os próprios médicos, né, a desconforto com a luz, desconforto com o barulho e a náusea, existem outros sintomas que a gente precisa conhecer. Eles não estão ali no diagnóstico da enxaqueca, mas a gente tem dados na literatura médica, científicos, muito robustos que mostram que eles são bastante frequentes. Vou te dar um exemplo. Ficar bocejando antes das crises de enxaqueca ou antes da dor de cabeça é um sintoma já de enxaqueca. Irritabilidade, alteração do humor, dificuldade de concentração, extremamente comum. Vontade de comer doce, fissura por doce, fissura alimentar antes da dor de cabeça. Lacrimejamento, congestão nasal pode acontecer, muitas vezes leva até o diagnóstico errado de sinusite, aumento da sede, aumento da diurese. Tudo isso pode ser sintoma da crise de enxaqueca. Afinal das contas, o que ajuda a gente a entender o diagnóstico da enxaqueca é não só o conjunto de sintomas, mas essa ideia de que a gente está falando de uma coisa que começa acontecendo em crises. Entre as crises, a pessoa fica muito bem, sem sintomas, e com o passar do tempo, esses períodos que a pessoa fica muito bem sem nenhum sintoma, eles podem ir encurtando. Algumas pessoas chegam ao ponto que entram em estado de crise contínua, mas começou com crises intervaladas por períodos em que a pessoa estava muito bem. E isso acontecendo ao longo de meses, de anos, muitas vezes. Não algo pontual que, de repente, de uma hora para outra, eu tenho uma dor de cabeça que é todo dia, o tempo inteiro. Quer dizer, isso é algo que é uma natureza de evolução um pouco diferente da enxaqueca. A mensagem final que eu quero trazer é que os sintomas da enxaqueca, eles não vão acontecer da mesma forma para todas as pessoas. Se você tem dor de cabeça recorrente, isso atrapalha a sua qualidade de vida, o que você precisa é de um acompanhamento médico, de uma avaliação de qualidade para poder ajudar a chegar a um diagnóstico correto, e isso sim vai poder te colocar num caminho de um tratamento que vai envolver olhar para a qualidade de vida, para o estilo de vida, vai envolver olhar para a literatura médica, para as opções de medicamentos que a gente tem e olhar para aquela pessoa, para você, como um ser humano com escolhas, com desejos, com ideias, com medos, com dúvidas e poder te ajudar a construir a saída desse impacto que a enxaqueca pode gerar na qualidade de vida.